Olá, pessoal! Estou aqui, apareci. Sempre eu digo que vou fazer mais vídeos, mais uma correria. Enfim, tudo tem uma razão, tudo tem seu momento certo, né? Então a gente vai aprendendo cada vez mais a desenvolver a nossa paciência. Espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, eu me chamo Daísa Galvão, tenho 2 páginas no Instagram. Uma referente às conexões de alma, as conexões da nova era, o relacionamento da nova era. E a outra do sagrado feminino, que faz parte desse processo da nova era e também das conexões de alma. Eu sou formada em Direito, mas hoje eu atuo como terapeuta multidimensional. Fiz a transição de carreira, já tem alguns anos, vim pelo chamado do meu amor, do meu interno, certo? Foi um chamado de amor incondicional. Foi nada planejado, foi acontecendo. Eu tô falando isso porque muitas pessoas acabam me perguntando como eu fiz a transição de carreira. Não é fácil, é desafiador, mas é bem gratificante, porque dentro desses atendimentos que eu realizo, eu acabei reencontrando muitas pessoas. Então, se você está vendo esse vídeo, provavelmente você se descobriu encontrando sua chama gêmea, ou já está há algum tempo nesse processo, ou quem sabe está cansado, saturado, não aguenta mais ver nada. Ou até mesmo está se questionando se realmente é a sua chama. Mas o assunto de hoje diz respeito ao divino feminino, ao apego e ao desapego do divino feminino. Por quê? Eu percebo, né, eu sou divino feminino, e muita coisa que eu venho postando na página durante esses anos vem da minha experiência, do que a própria espiritualidade vai me direcionando, vai me mostrando, o que a minha chama vai me espelhando, vai me demonstrando. E é muito bonito, é desafiador. Não estou dizendo que é perfeito, porque o despertar consciencial, ele não é mar de rosas. Então mexe com curas internas, profundas, são camadas, né? Imagina uma cebola. Então o que ocorre é o seguinte: o divino feminino muitas vezes reclama do controle do racional, do divino masculino, né? Muitas vezes vai e reclama porque ele quer controlar o que sente, não assume o que sente. Porém, o divino feminino também quer controlar, mas controlar a jornada dela com a sua chama gêmea. E isso não é por maldade, muitas vezes é por medo de perder, por medo de ser esquecido ou esquecida. A questão, o ponto aí é o medo, né? E o medo pertence a quem? Ao ego. A nossa essência sabe a resposta, não teme nada. Tanto que quando a gente faz uma meditação, a gente vai procurando cada vez mais se curar, a gente não fica com aquele medo que a gente possui antes. Ou seja, o divino feminino muitas vezes fica comparando a sua jornada com outros divinos femininos. Se o divino masculino, por acaso, diz que ama a divina feminina ali, uma amiga dela, ela já vai se comparar. Não são todos ou todas, mas acontece bastante, certo? O primeiro ponto é o seguinte: parar para refletir quem é você. O que você quer da vida? Se há um processo de repetição dentro desse seu reencontro com a sua chama, se há algum processo de repetição de outros relacionamentos, se há questões da sua infância, principalmente com mãe, com pai, de se sentir para trás, de se sentir excluída, rejeitada, de se sentir inferior, seja no intelecto ou seja na aparência física, entende? Seja que alguém deu um fora, não quis você, humilhou você. Coloca uma coisa na sua cabeça: não delegue o seu poder pessoal a outra pessoa. Não procure validação externa, procure se autovalidar. E quando eu falo isso, não é para você ser snob, não tem a ver com isso. Tem a ver de você reconhecer as suas virtudes, seu valor, sentir o seu merecimento. Por quê? O medo, ele atrai. Mas o que é o medo? O medo ali é a junção de vários aspectos seus
que já aconteceram, situações que já aconteceram, você tem medo de repetição, seja nessa encarnação ou em outras, né? Às vezes é até um medo de situações que você não lembra, mesmo que de forma ali, você está atuando de forma inconsciente. Mas o fato é, a gente só passa por aquilo que a gente tem capacidade de passar. A fonte divina só permite que algo nos aconteça se a gente tem capacidade. É a mesma coisa de uma encarnação, de resgates kármicos. Vai que aconteceu algo lá desagradável bem antes da construção do Egito, mas só hoje você está pronta para fazer essa regeneração, para perdoar os algozes e para ser perdoada. Entende? Então, tudo que acontece na sua jornada com a sua chama gêmea não é bobagem. Às vezes até um fio de cabelo não é bobagem, um fio de cabelo que cai assim. Você precisa se acolher, não se julgar, não se comparar com ninguém. E é uma coisa muito interessante, porque eu falo aqui agora diretamente para as mulheres. O feminino sagrado precisa ser restaurado. Existem várias sacerdotisas reencarnadas que não sabem quem são, que não fazem ideia de quem são. Existe o sagrado feminino e existe o sagrado masculino. A Terra, eu já falei isso aqui em outros vídeos, mas a Terra tem uma energia feminina, Vênus também e a Lua. Então, eles atuam juntos para nos auxiliar, para dar sustentação a quem está aqui no planeta. Atlântida veio abaixo porque a energia feminina foi ferida. E no que ela foi ferida, cortou a ligação direta com a espiritualidade. Porque o feminino é criatividade, é espiritualidade, é sensibilidade. E os homens que eu atendo, que são racionais, quando eu falo isso para eles, mas isso é muito mulherzinha. Não tem a ver com ser mulherzinha. Ou então alguma mulher que seja mais racional, pensa dessa forma e tem uma resistência em aceitar isso. Tudo bem, cada um vai no seu tempo, ninguém é obrigado a nada. Mas a espiritualidade pouco a pouco vai direcionando, vai mostrando, porque vai tendo seus próprios sinais. O fato é, nada é sem razão de ser, nada é por acaso. O feminino, que é a energia principal do nosso planeta, o que faz o ancoramento, que nos possibilita ter um maior contato com a espiritualidade, com a nossa essência, ele precisa ser regenerado. Sem um feminino equilibrado, o medo toma conta. E quando o racional, principalmente homens, não aceita, né, desbloquear o seu cardíaco, que é onde ficam as emoções, ele sofre mais. Existem divinos femininos que negam a sua espiritualidade também, tem medo dos dons, de relembrar. E aí quando a gente vai lá, faz o acesso às vidas passadas, lá nos registros acásticos, a gente vê que muitas vieram ali na Inquisição ou foram perseguidas na época de Cristo, por ser cristã. Enfim, o período celta também teve muita situação ali. Então, existem diversas situações que ficam aqui armazenadas, certo? O nosso DNA, ele está sendo realigado. Meu Deus, não vai sair nada não. Religado. Ou seja, as fitas de DNA que estavam desligadas, à medida que a gente vai expandindo, elas vão voltando ao que eram. E nessas fitas se encontram telepatia, outros dons que muitas vezes a gente nem imagina que existe aqui fora da Terra, por exemplo. Então, por exemplo, os sirianos, que são especialistas, né, em genética, eles atuam bastante aqui no nosso campo, auxiliando de forma direta. Os arcturianos, por exemplo, trabalham fazendo as curas, são médicos maravilhosos.
E temos ligações com vários seres fora da Terra que estão nos auxiliando. Existe aí também o comando Asta. Mas o ponto principal é o divino feminino tentar soltar o controle da jornada com a sua chama. Respeitar o tempo e o espaço da sua chama. Se ele, por exemplo, tá num relacionamento, tá envolvido com alguém que você percebe que não é gente boa, que não é legal, que tem uma energia bem densa, você não pode fazer nada, a não ser fazer orações e incentivá-lo telepaticamente. Você não pode ir lá e se intrometer entre os dois. E por que não? Porque você vai interferir no livre-arbítrio e no que eles precisam resgatar. E aí vai demorar e atrasar ainda mais a união. Então, é focar no seu processo e permitir que ele haja e tenha o processo dele, porque eles são capazes, independente se é ateu, se acredita na espiritualidade, se é espiritual, enfim, não importa. Eles são capazes, porque muitos, mesmo sendo racionais, eles conseguem cumprir o que vieram cumprir. Então, se você fica ali o tempo todo, na atenção do divino masculino, de olho em todos os passos que ele dá, nem você nem ele sai do canto. Porque você quer puxar ele a todo custo. E não é assim. Eu sei que é difícil, mas não pode ser assim. Energeticamente, tudo é, minha gente, tudo é energia. Tudo é onda, vibração. Se hoje você está aqui pensando, eu vou querer algo tal, você vai conseguir ter esse algo. Mas se você fica muito em cima de algo, isso é quântico. Ocorre o efeito Zenão. Um efeito reverso. Ou seja, o que você tanto quer acaba demorando a acontecer ou não acontece. Então, como você pode se liberar desse apego? A partir do momento que você reconhece isso, você já está no processo, iniciando seu processo de cura no desapego, tá? Então, se você tiver a oportunidade de fazer terapias holísticas, multidimensionais, no que você sentiu chamado, você faz. Nada de um dia para o outro, tudo é gradativo, certo? Meditar é essencial. Você ter contato também com a natureza. Você parar para refletir sobre o seu aprendizado. Por que você está sentindo hoje tanto ciúme da sua chama? Por quê? De onde vem o ciúme? Insegurança. Mas por que você está segura? Tem alguma comparação com outros relacionamentos? Tem a ver lá na sua infância, quando sua mãe pareceu ter preferência pela sua irmã, pelo seu irmão? Tem alguma coisa a ver? Medo de ser esquecida? Tem gente também que quer ser sempre a dona da verdade. A gente não pode impor nossa verdade a ninguém. A gente mostra com argumentos, mas a gente não pode impor, porque cada um tem a sua verdade. Não significa que eu sou errado ou você é errado. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua. Desde que seja no amor, cada um vai chegar ao mesmo lugar. A verdade da fonte criadora, que é a principal de todas, é a que importa. Então, a sua chama pode ter o caminho dela e você o seu. Pode passar tempos separados, sem contatos, e depois se reencontrar para ficarem juntos. Não foquem no tempo, foquem no agora, no que vocês estão precisando desenvolver, no que vocês estão precisando aprender como seres viventes aqui no planeta Terra. Porque a maioria é semente estelar. Estamos aqui de passagem. Estamos em aprendizado. Lembrar quem a gente é. E cada vez que a gente lembra, né, a gente entra em contato com a nossa essência, a gente se liberta da Matrix. A consciência vai se expandindo. Dói. Não é fácil. Não tem como ser fácil. Ainda não. Reconhecer a sua virtude, o seu potencial, se valorizar. Você pode fazer também afirmações positivas. Se você for mulher, você diz: eu sou uma deusa, eu sou maravilhosa, eu sou inteligente, eu sou capaz. Mesmo que no primeiro dia você não acredite muito, você esteja segura. Vá repetindo isso todo dia. Você pode fazer o Ho'oponopono também. Me amo, me perdoo, me aceito e me liberto. Várias vezes. Procurar perdoar. Sei que é difícil.
mas não é impossível. Se você for homem, e eu tô falando aqui, independente do gênero, enfim. Mas eu falo assim, homem, porque diz respeito ao sagrado feminino, certo? Sendo homossexual ou não sendo, não importa. A mesma coisa vale para as mulheres, certo? Você diz assim, eu sou capaz, eu sou incrível, eu sou inteligente. E vocês vão assim, ó, o que vocês sentirem, vocês vão falando. Se olhem no espelho. Puxe a chama violeta, respira fundo, imagina a chama violeta no topo da cabeça, transmutando as dores, indo pelos chakras. Os chakras, eles armazenam as nossas emoções dessa vida e das outras. Por isso que vem as curas, por isso que dói. Porque a Kundalini vai subindo e quando ela está em determinado chakra, principalmente no cardíaco, é que dói. Tem lacunas aqui, né? Então você visualiza a chama violeta e fala, eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja, eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja, eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Aí você diz, eu sou o Deus em ação, eu sou a deusa em ação, eu sou. Me amo, me aceito do jeito que eu sou. Aí vai, me amo, me perdoo, me aceito, me liberto. Acredite no seu potencial. O caminho para a união começa da forma, do jeito que você se olha, se ama, se cuida e se trata. Se valorize. Tá bom? Gratidão.